Olá amigos, dando continuidade à nossa série de Tira Dúvidas sobre o refluxo, aqui inicia o 4º episódio dessa série, com perguntas interessantíssimas e muito importantes. Eu tenho publicado com frequência no meu Instagram caixas de diálogos nos stories, onde através de perguntas feitas por vocês, pelos amigos seguidores que se identificam com o meu perfil e tem muito interesse na doença do refluxo gastroesofágico e de alguma maneira se conectam a mim e tiram dúvidas sobre esta patologia. Mais uma vez eu selecionei algumas dessas perguntas e respondi, fazendo vários comentários e tentando, de uma forma bem didática e sempre numa linguagem acessível, esclarecer essas dúvidas, trazendo mais conhecimento sobre a doença do refluxo. Assistam até o fim e acompanhem também a série de vídeos que publicarei em seguida. E lembre-se, as dúvidas de outras pessoas podem também ser a sua dúvida. Aí começa o 4º episódio da série Tira Dúvidas sobre o refluxo. Tenham todos um bom proveito. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à tela aqui do meu canal no YouTube, A Sua Saúde Digestiva. Eu sou o Dr. Eduardo Carvalho, especialista em endoscopia digestiva, com foco sempre na gastroenterologia e na doença do refluxo. Nós estamos de volta aqui com o seu consultório virtual, onde eu converso com vocês sobre temas extremamente importantes e frequentes da gastroenterologia. E respondo a perguntas, queixas reais, comuns a todos nós. Mas antes de irmos para o conteúdo principal desse vídeo, eu utilizo esse espaço mais uma vez para sempre lembrar a vocês que aproveitem esta oportunidade. Se inscrevam no canal, façam parte dessa grande família. Cliquem no sininho aqui abaixo para receber, ative as notificações, para receber novos vídeos. Curtam esses vídeos, compartilhem, deixem os seus valiosos comentários e depoimentos para que o YouTube perceba esse conteúdo, esse assunto é muito importante e de certa forma vai expandir cada vez mais o conhecimento sobre essa doença, que é a doença do refluxo. É muito importante esta nossa conexão. Neste episódio 4, mais uma vez eu selecionei 5 perguntas formuladas por vocês. Perguntas muito boas e muito importantes. Vamos a ela. Um seguidor do Instagram fez a seguinte pergunta: hérnia de hiato, quando pensar em cirurgia? Essa é uma pergunta frequente e muito relacionada à doença do refluxo. Eu responderia a vocês da seguinte maneira: a correção cirúrgica para uma hérnia de hiato é uma exceção. Ou seja, se uma hérnia é pequena, o que corresponde à imensa maioria das hérnias hiatais, e por ser pequena, assintomática ou provoca poucos sintomas relacionados ao refluxo, o procedimento cirúrgico não é necessário, não está indicado. Porém, em alguns casos, quando esta hérnia apresenta um tamanho significativo, podendo até comprometer outros órgãos e a qualidade de vida, além de sintomas que não melhoram com as medicações tomadas de maneira correta e pelo tempo adequado, a cirurgia pode se fazer necessária. O seu gastroenterologista lançará mão de exames como manometria esofágica, pH-metria de 24 horas, para melhor estudar o comportamento desta hérnia e do esôfago. Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para a correção da hérnia. E somente o médico poderá avaliar e discutir com o paciente qual a mais indicada. Em geral,
O procedimento cirúrgico pode ser feito por videolaparoscopia ou cirurgia robótica, com o objetivo de reposicionar o estômago e o esôfago, realizando a correção do problema que atingiu o diafragma. Um outro seguidor fez a seguinte pergunta: é verdade que maçã em jejum pode curar o refluxo? Essa é uma boa pergunta e eu respondo da seguinte maneira. Apesar de sabermos que as fibras da maçã podem formar uma espécie de gel que tem uma atuação direta na proteção da mucosa gástrica e dessa forma, teoricamente, aliviar o desconforto característico das gastrites e também pelo fato de ser uma fonte de cálcio, magnésio e potássio, o seu consumo pode aliviar, teoricamente, os sintomas do refluxo ácido. Comer uma maçã depois de uma refeição, antes de dormir ou mesmo em jejum, neutralizando o ácido, criando um ambiente alcalino no estômago. Mas não há qualquer evidência científica comprovada até hoje para o uso da maçã verde no tratamento isolado da doença do refluxo ou da gastrite, bem como qualquer relato de cura do refluxo com o uso dessa fruta. Particularmente, eu não utilizo, nem aconselho o consumo dessa fruta como tratamento do refluxo, que é uma doença benigna, mas que tem tanto potencial para evolução e agravamento. Uma outra pergunta que me foi feita foi a seguinte: doutor, tem como saber se refluxo sem fazer o exame da endoscopia? É uma pergunta pertinente e importante pelo impacto no estudo da doença. Eu diria a vocês que o diagnóstico da doença do refluxo, grande parte das vezes, é antes de tudo um diagnóstico clínico e poderá se basear no levantamento dos seus sintomas, seu histórico familiar e de seus hábitos, sobretudo os hábitos alimentares. Algumas vezes, de acordo com a idade do paciente, principalmente nos mais jovens, iniciar uma medicação adequada e observar o comportamento dos sintomas funciona como um teste terapêutico para o diagnóstico da doença do refluxo, mesmo sem lançar mão de um exame invasivo como a endoscopia. A resposta terapêutica positiva, com melhora dos sintomas do paciente, direcionam o gastroenterologista para o diagnóstico do refluxo. Para além disso, o profissional de saúde especialista também pode solicitar alguns exames complementares como a laringoscopia, estudo de acidez, a pH-metria, a manometria, a impedanciometria. Mas o mais comum, entretanto, é a endoscopia, que é o primeiro exame a ser solicitado para corroborar o diagnóstico e direcionar o tratamento, bem como fazer o acompanhamento da patologia. Um outro questionamento muito interessante foi esse feito por um amigo seguidor. Preste atenção. Doutor Eduardo, eu fiz uma endoscopia digestiva alta e a bactéria H. pylori negativou, mas ainda deu uma pangastrite crônica leve inativa. O que é que significa isso? Excelente pergunta, porque abrange dois aspectos bem frequentes na gastroenterologia e a sua inter-relação, a gastrite e o H. pylori. Eu digo a vocês que na gênese da gastrite, no desenvolvimento de uma gastrite, a presença do H. pylori é muito comum, como fator causal principal da doença. A gastrite é uma doença crônica e multifatorial, incluindo a bactéria H. pylori, a má qualidade alimentar, o uso de medicamentos, sobretudo os anti-inflamatórios, o uso excessivo de bebidas alcoólicas, refrigerantes, café e o estresse. Observe que a causa da gastrite não é apenas a presença da bactéria H. pylori. Se na sua endoscopia de controle a bactéria negativou,
Isso representa um resultado extraordinário e indica um êxito no tratamento. Porém, este fator isoladamente não é indicativo de tratamento de gastrite. É necessário observar todos os outros aspectos, inclusive o momento, as circunstâncias em que foi realizada a endoscopia digestiva. E por fim, observem esta última pergunta formulada. Doutor Eduardo, a pH-metria precisa de sedação para realizar o exame? É um exame padrão ouro, melhor que a endoscopia? É uma pergunta muito específica, especializada. Eu respondo para vocês que, do ponto de vista prático, o que vocês necessitam saber é que este exame é solicitado para avaliar a presença de ácido no esôfago, refluxo, bem como o tempo em que o ácido permanece em contato com a mucosa esofágica, durante o período de 24 horas. Esse período é chamado de tempo de exposição ácida, que é um parâmetro mais importante a ser avaliado no exame. A pH-metria é indicada para definir o padrão do refluxo, sobretudo nos pacientes com queixa de azia ou regurgitação, sem erosões esofágicas, sem a esofagite, aqueles que têm endoscopias normais. É indicado em pacientes que apresentam queixas de sintomas atípicos, como dor torácica e problemas otorrinolaringológicos ou respiratórios. É indicada antes da realização de tratamentos cirúrgicos anti-refluxo, como a cirurgia, como forma de documentar a doença, e é indicada após o procedimento para verificar sua eficácia. Também é indicada em pacientes com sintomas típicos, já em tratamento, mas que não apresentam resultados esperados, ou seja, uma resposta clínica inadequada. E para avaliar o andamento do tratamento clínico terapêutico em pacientes com doença do refluxo gastroesofágico complicadas, úlceras, estenose, esôfago de Barrett. É um exame simples, feito sem a necessidade de preparo especial prévio, 6 horas de jejum, não fumar no dia do exame e seguir as orientações de dieta para as 24 horas seguintes, que serão fornecidas no ato do exame. Geralmente é realizado em ambulatório, com o paciente acordado, anestesia local nas narinas e na garganta. Com essas respostas, mais uma vez, para que o vídeo não fique muito longo e cansativo para vocês, eu finalizo o 4º episódio do Tira Dúvidas sobre o refluxo. Fiquem atentos aos novos episódios. Nós formaremos um banco de dados muito bom, mas não esqueçam, nada substitui uma boa consulta e acompanhamento de um bom gastroenterologista. Se você gostou desse vídeo, salve, para que você nunca mais esqueça, para que você aprenda e tenha cada vez mais conhecimento sobre a sua doença. E nunca deixe de divulgar para mais pessoas que sofrem desse mal e também vão se beneficiar com estas informações. Se você tem alguma dúvida, deixa teu comentário aqui abaixo. Deixa a tua pergunta que eu vou te responder. E antes de finalizar, aproveita também e vai conhecer o meu perfil no Instagram, onde frequentemente publico conteúdos relevantes sobre os sintomas digestivos do nosso dia a dia e dou dicas e orientações muito importantes. Eu estarei esperando você por lá. Um forte abraço.